Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Estou aqui na casa da minha mãe, juntamente com a minha irmã, aqui minha irmã Márcia de Oliveira, a irmã Hilda e a minha esposa Gisela, minha mãe, ali como sempre na cozinha, fazendo as alimentações como sempre faz. Queridos, eu quero basear-me na passagem tão conhecida da Bíblia Sagrada, que está no Evangelho segundo escreveu o evangelista João, no capítulo de número 3, versículo de número 16, que eu sei de cor e salteado. Está na minha cabeça, no meu sangue, na minha composição antropológica, que é a passagem que o evangelista João ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa passagem, ela está inserida no contexto em que Jesus estava falando com Nicodemos, e Jesus dá uma explicação àquele doutor da lei, aquele chefe dos fariseus, que fazia parte do Sinedrim, ou do grande concílio judaico, e Jesus ele enuncia esta palavra gloriosa, dizendo que Deus é o autor de todo bem, de toda benesse, de toda luz, de toda bondade, de todo amor. Deus, porque Deus, Jesus ele diz que a causa, o efeito causativo é de Deus. Deus é o autor. E ele diz que Deus tem um alvo desse amor. Deus tem um alvo ao qual ele direciona a sua bondade, a sua salvação, o seu novo nascimento. Quem é esse alvo? Porque Deus amou o mundo. O mundo ali, a palavra no original grego, temos a palavra cosmos, que significa o mundo habitado, ou seja, o mundo das pessoas, o mundo que compõe-se os seres humanos, o cosmos. Temos a palavra também oikoumene no grego, que esta palavra oikoumene, ela é mais ligada a comunhão. Quando a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 44, que a igreja tinha tudo em comum, nós temos ali a palavra oriunda na raiz da palavra oikos, que é casa, e temos a palavra oikoumene, que dá origem à palavra, inclusive, ecumenismo. O verdadeiro ecumenismo bíblico está lá no livro de Atos, capítulo 2, verso 44, que fala da igreja primitiva. Pois não, então diz a Bíblia que Deus amou o mundo. E de tal maneira, esse de tal maneira é alguma coisa que expressa um amor indizível, que expressa um amor que não temos como mensurar, que não temos como medir, que não temos como aquilatar. É um amor que a nossa razão, por mais avantajada que seja, por mais que sejamos um gênio à altura de Einstein, de Newton, ou de Dawkins, ou de qualquer um que aqui pisou, está pisando agora na Terra, não temos como aquilatar o amor de Deus, é de tal maneira. E diz a Bíblia ainda que Deus, com este amor, de tal maneira deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, ou seja, para aquele que crê, fala de volição. Inclusive o verbo dentro do grego, o verbo crer, ali fala de volição, fala de exercício de volição, está no causativo, mostrando que o ser humano pode exercer fé e exercer crença em Jesus. E diz que todo aquele que crê em Jesus não irá morrer, perecer ou morrer, mas vai ter a vida eterna. É coisa gloriosa, né? E nesse vídeo, as nossas irmãs, elas querem me fazer uma pergunta. O vídeo vai ser breve, até porque eu estou sem um tripé aqui. Eu estou segurando o celular com a mão aqui hoje. E elas vão fazer uma pergunta de muita importância. Que essa pergunta pode ser a dúvida sua também. E essa pergunta pode estar na tua cabeça. E elas vão me fazer essa pergunta agora. Tanto a irmã Hilda como a irmã Márcia, elas vão estar perguntando. Pois não, quem quer ser primeiro, irmã Hilda, irmã Márcia? Vai, pode. vai, irmã Márcia, vai. Vai lá, Márcia.
Poxa, sobre predestinação é uma coisa até bem polêmica, né, no meio evangélico, que uns creem, outros não. Até que ponto essa predestinação, se ela é uma fatalista, como muita gente, né, meu irmão? Diz Correto. que uns são predestinados para a vida eterna, outros para a salvação eterna. Se Deus amou o mundo de tal maneira, né, a todo aquele que nele crê, eu creio no livre-arbítrio, né, que Deus deu a nossa capacidade de escolher. Eu creio assim, mas eu também creio na predestinação, não desta forma, né? De uns serem destinados para a salvação, outros para a vida eterna. Muito boa pergunta. Irmã Hilda, pode fazer também aí, eu creio que está dentro do mesmo cenário, né? A mesma coisa, É a mesma coisa que a Márcia falou. É exatamente isso que eu ia perguntar também. Pode responder, pastor. Muito boa pergunta, né, queridos? Essa pergunta aí sobre questão de predestinação. Essa palavra predestinação, ela é uma palavra oriunda do grego e nós a transliteramos para o português. Essa palavra predestinação, ela vem do grego plorizo. A palavra plorizo, esse substantivo grego, literalmente significa escolher de antemão. Escolher de antemão. Então, essa escolha de antemão, algumas pessoas que nós respeitamos aqui no canal, sempre eu costumo dizer, eu não sou dono da verdade. Todos os vídeos que eu produzo aqui, eu já falei inúmeras vezes que eu não sou dono da verdade, mas eu tenho as minhas opiniões. Eu tenho exatamente a minha forma de pensar, o meu viés interpretativo das Sagradas Escrituras. Mas não sou dono da verdade. E essa pergunta ela é muito interessante e ela tem dividido aí o mundo evangélico. Há alguns que acreditam que o homem não tem livre-arbítrio. A Márcia aqui, minha irmã, ela falou que ela crê no livre-arbítrio. Nossos irmãos, por exemplo, das igrejas reformadas, eles não creem que o homem tenha livre-arbítrio. Eles acreditam que o homem é escravo do pecado e que o homem só pode ser salvo se a graça de Deus os atrair. Ou seja, é Deus quem tira o homem, que atrai o homem, quem predestina o homem para que o homem seja salvo. Em outras palavras, a salvação não é mérito do homem em parte alguma, nem mesmo no livre-arbítrio. E o homem é tirado de lá pela graça de Deus e misericórdia de Deus e é predestinado por Deus. Há outros que acreditam que o homem, ele ouve o chamado de Deus, e ao ouvir o chamado de Deus, ele pode resistir a esse chamado, ou ele pode aceitar a esse chamado. E temos uma margem na Bíblia para acreditar assim. Tanto é que está escrito no livro de Hebreus: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como fizeram vossos pais lá no deserto, e que morreram tantos por causa da resistência e dureza do coração, porque eles resistiram a Deus. Isso mostra o quê? Que o homem tem sim uma livre vontade, tem um livre arbítrio. O homem pode resistir à vontade de Deus, eu acredito assim. E essa questão, vou dar aqui um exemplo muito interessante. Por exemplo, aqui no Brasil. No Brasil, todos os homens do sexo masculino, homens, né, no caso homens, já diz sexo masculino, eles estão predestinados a serem soldados do exército do Brasil. Tanto é que todo homem tem que se alistar, ou ele ingressa nas Forças Armadas, ou ele sobra, como nós falamos, né? Sobra, ele sobrou, ele não serviu. Mas ele está predestinado a comparecer diante do serviço militar para pegar o seu certificado de reservista. Em outras palavras, todo homem está predestinado, mas nem todos são eleitos ou nem todos ingressam no exército brasileiro. Por algum motivo que o exército brasileiro sabe determinar o porquê, aceita-o ou não o aceita. A salvação de Deus é para todos, mas nem todos querem a salvação de Deus. Jesus, ele disse: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. E ele ainda disse: quem crer. Em outras palavras, os que acreditarem,
os que levarem a efeito aquilo que vocês estão falando. Quem crer e for batizado será salvo. E olha só a abolição aí em ação. Apesar da palavra livre-arbítrio não estar na Bíblia. Jesus falou, aqueles que não crerem serão condenados. Então isso mostra que há um livre-arbítrio, tanto para a aceitação da Bezorá, ou do Evangelho, né? Que é as boas novas, Evangelion, né? No grego, e Bezorá no hebraico. Tanto há uma aceitação para aceitarmos o Evangelho de Jesus, como também existe uma rejeição. Quem crer, ou seja, o livre-arbítrio em ação, crendo nas boas novas de Jesus. Porém, quem não crer, ou seja, o livre-arbítrio em ação, rejeitando as boas novas de Jesus. Eu sei que esta minha opinião, entre os nossos irmãos e amigos das igrejas reformadas, ela não tem uma aceitabilidade. Porque eu sei que eles acreditam que nós somos predestinados, e eu respeito isso. Mais uma vez eu digo, esse canal aqui, graças a Deus, não é um canal de arena apologética. É um canal em que eu prego a palavra de Deus, apresento os meus viés interpretativos e, de uma maneira simples como foi aqui agora, apresentamos a palavra de Deus para você, para ser você e sua família e todos que ouvirem-na abençoados pelo Senhor. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aí no canal, dá o like. Você que é inscrito no canal, não deixe de dar o like, aquele joinha, não deixe de ativar o sininho para que todas as vezes que eu gravar um vídeo para o canal, você receba a notificação de que tem um vídeo novo do Pastor Ricardo aqui para você assistir a hora que desejar. E não deixe de distribuir esses vídeos nas redes sociais, principalmente com as pessoas doentes, que têm difícil acesso às igrejas, e as pessoas que estão presas, ok? Que Deus abençoe. Vamos deixar o Márcio se despedir. Uma boa noite, na paz do Senhor Jesus. Bom proveito aí com o estudo da palavra, né? Irmã Hilda também, dê a sua boa noite. Boa noite, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E a irmã Gisela, que botou um fundo musical aí, Poderoso Deus. Boa noite. Do pastor Antônio Cirilo, fazendo até uma propaganda. Que Deus abençoe, que essa palavra possa entrar nos vossos corações, aqueles que verdadeiramente também não têm condições de estar, com condições de estar ouvindo, leve para aqueles que não têm condições, casa de recuperação, presídios, hospitais, porque é a palavra de vida. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Queridos, até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom.